vamos iniciar a discussão do texto do Mambembe, Achille Mbembe, que é um camaronês que estudou na França, na Sorbonne. Lá ele fez o seu doutorado e atualmente ele é professor nos Estados Unidos, na Universidade de Duke, e na África do Sul, na Universidade de Johnstown. Em português, a N-1 já traduziu 2 textos do Achille Mbembe. Esse que nós vamos apresentar agora, Necropolítica, e um outro que a N-1, a editora N-1, também já publicou, que é esse aqui, Crítica da Razão Negra. Esse Crítica da Razão Negra nós não vamos levar em consideração aqui na nossa apresentação. Vamos nos centrarmos na necropolítica, que estava previsto para ser discutido em junho no grupo Marginália. Mas aí, como com a quarentena e a gente não tem certo ainda quando vamos voltar às atividades, o Alex perguntou se eu não podia antecipar minha apresentação. E é o que eu vou fazer agora. O Mbembe, nesse texto Necropolítica, ele parte basicamente da ideia Foucaultiana da biopolítica e biopoder. Esse conceito do Foucault, biopolítica e biopoder, né, é um conceito que o Foucault leva em consideração a política da vida. E o Mbembe diz que, hoje em dia, a política não é mais uma política única e exclusivamente da vida, de preservação da vida, né? Mas é muito mais uma política da morte. A política está voltada para causar a morte, né? Ao invés de ser como Foucault imaginou, deixar viver ou causar a morte, agora seria praticamente deixar de lado a vida e se fixar na morte. E aí ele, para comprovar essa ideia dele, né, e apresentar como razão de argumentação, ele diz que vai partir da circunstância da escravidão negra moderna, a escravidão dos negros africanos. Ele diz que a condição de escravo resulta de uma tríplice perda. A perda de um lar, ele é tirado da família dele, ele é retirado do seu contexto familiar. É uma perda de direitos sobre o corpo. O escravo não tem o direito de usufruir ou usar o seu próprio corpo, né? E a perda de um estatuto jurídico. O senhor de escravos, ele não estava subordinado a nenhum regime jurídico, né? Qualquer que fosse o tratamento que ele desse aos seus escravos, ele não seria processado por isso. Então, ele diz, com isso, com essa lógica, né, dessas 3 perdas, a perda do lar, a perda do direito sobre o corpo e a perda de um estatuto jurídico, né, os escravos não eram alcançados pelo ordenamento jurídico vigente na sociedade em que ele fosse recolocado. E aí ele diz, isso vai acarretar, o Mbembe diz, vai acarretar, primeiro, uma dominação absoluta do senhor sobre o escravo. Segundo, uma alienação de nascença. O escravo já nasce completamente alienado
de si próprio e de seu corpo. E terceiro, é uma morte social. A vivência dele socialmente é determinada pelas circunstâncias do senhor. Ele fica num determinado local até enquanto o senhor deseja. Ele pode ser vendido, ele pode ser trocado, né? E no limite mesmo ele pode até ser morto. Esse modelo, de uma certa forma, que foi o modelo adotado na colonização das Américas, da América do Norte, na América Central, como na América do Sul, né? Ele diz, o Mbembe diz, só é possível porque na relação do senhor com o escravo se estabelece o que ele chama de estado de exceção, se valendo de um conceito do Agamben, né, que é o conceito de estado de exceção. Só que quando você decreta o estado de exceção, né, não fica previsto no estado de exceção quando você vai voltar à normalidade jurídica. As normas jurídicas ficam, de uma certa forma, suspensas e você não tem um prazo para que elas voltem a imperar na sociedade. E aí ele aproveita e faz uma correlação dessa circunstância e dessa lógica da escravidão negra com o que ocorreu com o nazismo e o fascismo. O Hitler, quando assume o poder, logo quando ele é nomeado chanceler do Reich, a primeira coisa que ele faz é decretar o estado de sítio. E durante todo o governo dele, vigorou o estado de sítio, que é um estado de exceção. Você suspende os direitos políticos das pessoas, esses direitos básicos, o direito de não violabilidade do domicílio, não violabilidade, inviolabilidade de correspondência, o direito de ir e vir, etc. De uma certa forma, tanto na escravidão como no nazismo e no fascismo, o poder soberano é exercido à margem da lei. Por isso que eles vão, no caso, tanto na escravidão, o senhor pode exacerbar todo o seu poder, como ocorreu no nazismo e no fascismo, né? As mortes de todos os judeus, né, e a perseguição aos opositores ao regime ocorreram à margem da lei. Os judeus que foram levados à Câmara de Gás, eles não foram processados. O máximo que foi feito foi um registro, uma ficha de entrada dele no campo de concentração, mas não um processo em que ele foi julgado e foi condenado, etc. Bom, a partir dessa ideia de um estado de exceção, e nesse estado de exceção, a vida, de uma certa forma, adquire um segundo patamar, ele diz o que vai vigorar, e sobretudo vigorou depois da Segunda Guerra, foi extremamente exacerbado e implementado, né, pela política nesse período, as formas de efetivação da morte. E aí Mbembe diz, matar se torna um assunto de alta precisão e de alto interesse dos regimes políticos atuais. Toda a tecnologia de guerra é extremamente sofisticada e levando em consideração única e exclusivamente a capacidade de matar. E aí ele toma como exemplo a Palestina, né? O esforço de Israel em eliminar, né, certas camadas e certos elementos
do movimento palestino. Bom, continuando, nesse afã de implementar a morte, o Mambembe vai se fixar primeiro nas tecnologias de guerra atuais. Os aviões são detectados de instrumentos capazes de detectar aglomerações, né, ou elementos, né, que indiquem calor. E aí, a partir dessa detecção do calor, você faz os disparos. Além dessa tecnologia da aviação, foi desenvolvida também a tecnologia dos drones, ou os aviões, aliás, máquinas voadoras não tripuladas. Você detecta onde é que está um determinado grupo, você precisa eliminar aquele grupo, você não necessariamente você tem que levar um piloto ou um avião. O drone, né, porque inclusive se o drone for localizado, se o drone for abatido, né, isso não traz maiores consequências para a circunstância de guerra, porque como ele não é tripulado, você não faz prisioneiros, você provavelmente, antes dele ser abatido, ele já tem feito ou cumprido a missão para a qual ele foi enviado, etc. Então, essa tecnologia segundo ele, é uma tecnologia tipicamente desenvolvida para matar. Causar a morte é que é o fundamental nesse tipo de estratégia. E aí ele diz, nessas circunstâncias, a guerra contemporânea adquire 3 características que são típicas da guerra no momento atual. A primeira delas é que as guerras não envolvem necessariamente uma contenda entre 2 nações. E, como não são contendas entre nações, a ideia, que é a ideia tradicional da guerra, desenvolvida, por exemplo, pelo Clausewitz, né? A guerra como conquista de espaço, de território, ou aquisição de território, ou administração de um determinado território. Essa característica, nas guerras contemporâneas, ela desaparece. O que é importante é você eliminar o seu inimigo, né, usando da maior quantidade de força que você puder e não caracterizando como uma disputa entre 2 nações. Uma segunda característica do tipo de guerra contemporânea é que ela é a capacidade de cooptar ou engajar determinados segmentos de pessoas, e não necessariamente exército regular. Geralmente você coopta ou cidadãos, ou às vezes até mesmo crianças, mercenários, corsários, né? Por exemplo, na Líbia, né, ele não é ele quem está não é ele quem está fazendo essa constatação, sou eu. Né? A guerra na Líbia, por exemplo,
a dificuldade agora para você estabelecer uma paz duradoura, etc., é porque os grupos foram armados. As armas foram distribuídas, você não sabe quem tem armas, quanto tem de armas, qual o poder destrutivo de um determinado grupo, de um determinado clã ou de uma determinada tribo. Então não tem, a paz fica muito vulnerável, porque você vai negociar essa paz com quem? Né? Então, é a segunda característica da guerra contemporânea. Não está engajada ou ser uma disputa entre exércitos regulares. A terceira característica que ele insiste em detectar, né, é a figura do que ele disse que só apareceu recentemente, e só apareceu nas guerras contemporâneas, que é a figura do homem-bomba. Ele diz, o homem-bomba, ele segue uma lógica que é uma lógica completamente diferente da lógica do suicida, tal como, por exemplo, o Durkheim imaginou. Ele não é um suicida altruísta. A lógica dele não é a lógica do altruísmo, é a lógica do martírio. Então, ele, nessa lógica do martírio, o homem-bomba, ele sabe que vai morrer, portanto, ele é um suicida, mas a morte dele não é uma morte individual, não é uma morte exclusiva dele próprio, é uma morte, ele vai morrer, mas causando a morte de muitas outras pessoas. E ele só aciona o seu dispositivo de autodestruição diante de conglomerados de pessoas. É por isso que normalmente é em metrôs, em feiras, estação de trem, às vezes até dentro do próprio vagão, né, onde tem muita pessoa, as pessoas estão aglomeradas, e aí é que ele detecta, dispara o seu dispositivo de matança, né? Então, essa lógica do martírio é uma lógica de reduzir o outro e a si mesmo no estatuto de destruição. Após o disparo do dispositivo que o fulano carrega consigo, você vai ter mortes, mas os fulanos não são executados, eles são despedaçados, são completamente destruídos, inclusive o próprio corpo dessas pessoas. E aí ele diz, eu já me aproximo de uma conclusão. As formas contemporâneas de guerra são subjugadas ao poder da morte. O importante é matar, estabelecendo uma ligação estrutural entre resistência, sacrifício e terror. O necropoder, portanto, embaralha as fronteiras entre, de um lado, a resistência e o suicídio, o sacrifício e a redenção, o martírio e a liberdade. Ou seja, no necropoder, o martírio, a redenção e a liberdade ficam embaralhados. Você não tem uma linha divisória muito clara entre o que é, de um lado, suicídio e o que é martírio, o que é
sacrifício e o que é, redenção. E, por fim, o que é martírio e o que é o martírio e a liberdade. Quer dizer, geralmente, você quando enfrenta uma guerra, etc., o objetivo maior é estabelecer a liberdade. Em síntese, é essa a ideia dele, né? Então, você não tem, na política moderna, não é bem uma lógica de vida ou de uma lógica de preservação da vida, mas, ao contrário, é uma lógica de destruição e, sobretudo, uma lógica voltada para a morte e matar eficientemente. Bom, eram essas as ideias que eu tinha a apresentar. E obrigado aí pela paciência de todos.